Muy buenas tardes Muito boa tarde a todos a los que todos os que estão escutando a través del satélite através do Amazonas o satélite internet Amazonas ou da internet en los diferentes nos países. diferentes países. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermúdez Marín missionário Miguel Bermudes y a Marim todos los e ministros todos os ministros y a todos los e a hermanos. todos os irmãos. Hoy martes Hoje, 17 de octubre de este terça-feira, año 17 de outubro deste 2023. ano 2023. Leemos en Vamos Hebreos ler em capítulo Hebreus, 9, capítulo 9, verso versículo 25 en adelante. 25 em diante. Verso 23 dice, Versículo fue 23 pues diz: necesario era que las necessário, figuras de las cosas portanto, que as celestiales figuras fuesen das coisas que purificadas estão así, no céu se pero purificassem las cosas com tais celestiales mismas sacrifícios, mas con as mejores próprias sacrificios coisas que estos. celestiais com Porque no sacrifícios entró Cristo en superiores un a estes. santuario hecho Pois de Cristo não mano, entrou em santuário figura del feito por mão, verdadero, figura do verdadeiro, sino en el cielo porém mismo no para mesmo céu presentarse para ahora por comparecer nosotros agora por ante nós Dios, perante a face de Deus. y no para ofrecerse Nem muchas veces, também entrou como entra el sumo para se sacerdote en el oferecer a lugar si mesmo, santísimo muitas vezes, como cada sumo año con sacerdote entra sangre de ano em ajena. ano no De no otra lugar manera, santíssimo com sangue le alheio. hubiera sido De outra necesario forma, padecer muchas necessário lhe veces fora desde el padecer principio muitas del mundo. vezes, desde a fundação do Pero mundo. ahora, Mas en la agora, consumación na de los consumação siglos, dos se séculos, presentó uma vez una por vez todas, para se siempre por el manifestou sacrificio de sí mismo para para aniquilar quitar de o medio el pecado pecado. pelo sacrifício de si Y mesmo. de la manera que está establecido E para los como aos hombres homens que está mueran ordenado una morrer sola uma só vez, y después de vindo esto depois el disso juicio. o juízo. Y ahí él escribe E aí ele Apocalipsis escreve 10, del 1 Apocalipse al 10, 11, do 1 a 11, y e 19 del 11 al 19 do 11 21, ao 21, 7, verso 7, 2, versículo 2, 14, 14, verso 1, versículo 1 y 11, e 11, del 3 al do 7. 3 ao 7. Escrituras del Escrituras Apocalipsis. de Apocalipse. Así también Cristo Assim, fue ofrecido também una Cristo sola vez para oferecendo-se uma llevar só los vez para pecados levar os de pecados muchos, de muitos. y Aparecerá por segunda vez, sin relación con el sem pecado, pecado, para salvar aos a los que o esperam esperam. para a salvação. La roca A rocha en su segunda em venida. sua segunda vinda. Pueden tomar asiento Podem sentar los que están os en que pie. estão em pé. Nos llama la Nos atención chama a atenção esta escritura, esta escritura, la cual a qual el apóstol o Pablo apóstolo Paulo nos muestra nos allí mostra ali la venida del a Señor vinda do Senhor para cumplir esa obra de essa reclamo, obra de reclamação, la cual a qual no tiene relación, não tem relação pecado. com o pecado, porque porque en su primera em venida sua primeira vinda Él llevó ele nuestros levou pecados. nossos pecados. Él cumplió Ele cumpriu esa primera parte, essa primeira parte, la cual a qual era para quitar tirar el pecado o pecado del mundo. do mundo. En el mensaje, Na el misterio de la mensagem, segunda o mistério venida da de Cristo, segunda vinda de Cristo, que foi predicado el 22 que foi de mayo pregado em del 22 de 2004, maio de 2004, Villahermosa, em México. Villahermosa, México. Aí nos narra Aí nos narra nuestro hermano o William, nosso irmão William, en esa ocasión, nessa ocasião, que le fue dicho a que Moisés foi dito a Moisés que hiriera que ferisse la a primera rocha ocasión na y primeira daría ocasião e agua, daria de água, la cual vamos a leer da qual vamos aquí ler unas porciones aqui de umas este porções mensaje. dessa mensagem. Vean en la página Vejam na 10 de página este folleto, 10 dice, deste folheto diz, e tudo isso foi representado quando Moisés feriu a rocha e saiu água para todo o povo. Isso está, vamos ver ali, em Êxodo, en el capítulo 17, no capítulo 17, versículo Verso 1 dice, toda la Versículo 1 congregación diz, de los hijos de toda a Israel congregação partió dos del filhos de desierto Israel de Sin partiu do deserto por de sus Sim, jornadas, indo conforme el de mandamiento lugar de a Jehová, lugar segundo e o mandamento do acamparam em Senhor. Refidim. Acamparam-se E não havia água para que em o povo Refidim, bebiese. mas não havia E ali altercou água o povo para com Moisés, o povo beber. e dijeron, Então contendeu o "Dá-nos povo água com para Moisés que e disse, bebamos." dá-nos água E para Moisés beber. lhes dijo, Respondeu-lhes "Por que Moisés, altercais por que comigo? contendeis comigo? Por que tentais a Jehová?" ao Senhor? Miren la Vejam a forma. forma.
em que um ser humano, uma pessoa, tenta a Deus. Quando falam contra do seu mensageiro, ou seja, estavam ali tentando a Deus, contendendo Moisés, ou seja, porque contendeis comigo, diz Moisés ali, por que tentais ao Senhor? Vejam como tentaram ali Deus. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. Vejam, murmurando contra Moisés, estavam tentando a Deus. E disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos gados e o nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Onde estaria o Senhor? Diz, sobre a rocha. Sobre essa rocha ali. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E golpearás, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Diz, e tudo isso foi representado quando Moisés feriu a rocha e saiu água para todo o povo. E o povo pôde continuar vivendo. Sem essa água, morreriam os animais, as aves que levavam o povo hebreu, e também morreriam as crianças, os jovens, os adultos e os anciãos. E estavam numa etapa de desespero, porque a vida podia se escapar. E agora a humanidade esteve em desespero porque a vida eterna esteve escapando. Mas há uma fonte de água de vida eterna. Por isso se requer que o sangue de Cristo nos limpe de todo pecado, e a vida do sangue, que é o Espírito Santo, venha ao crente, para que tenha vida eterna, para que seja passado de morte à vida. Isso é recebendo o cumprimento da primeira vinda do Senhor, obra que fez lá na cruz do Calvário, e através de ao redor de 2000 anos, estiveram entrando fazer parte do corpo místico de crentes de era em era, recebendo a mensagem através desse mensageiro e fazendo contato com a vida eterna, recebendo Cristo como Salvador, lavando seus pecados em seu sangue, sendo batizados em seu nome e recebendo o Espírito Santo. Mas já esse tempo para receber o Senhor como seu Salvador, no cumprimento da obra de redenção lá na cruz do Calvário, já terminou. Já a porta da misericórdia e sob a dispensação da graça se fechou. Continua dizendo, e agora, vejam vocês como Deus ordenou a Moisés ferir a rocha, porque isso representava que Cristo, em sua primeira vinda, seria ferido.
e tudo para dar água ao povo, dar a água do Espírito Santo, a água de vida eterna. E essa água representa o Espírito Santo, do qual vejam no Evangelho segundo São João, no capítulo 7, versículo 37 em diante, nos diz: no último e grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e levantou a voz, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O Espírito Santo, vejam, do seu interior correrão rios de água viva. É o Espírito Santo na pessoa. Quando teve recebido o Senhor em sua primeira vinda, e Deus o batizaria com o Espírito Santo e fogo. Continua dizendo o nosso irmão William. E agora, em outra ocasião, ou seja, isto foi, nesta ocasião, dessa parte que lemos do Êxodo, essa foi a primeira ocasião, quando o povo tinha sede, e Deus disse o que fizesse a Moisés para que essa rocha desse água. Mas vejam vocês que nesta ocasião ele não disse que desse a rocha, mas que falasse. Vamos ter essa escritura ali, aberta, em Números, capítulo 20. E agora, diz irmão William, e agora, em outra ocasião, se encontrou o povo hebreu já mais perto da terra prometida. Se encontrava a poucos dias da terra prometida para chegar à terra prometida. Se encontrava em Cades Barneia. E ali o povo hebreu teve sede novamente e se levantaram também contra Moisés. Em toda a vida do profeta Moisés e seu ministério, se levantaram contra Moisés por 10 ocasiões, e consequentemente contra Deus. E agora, nesta ocasião, aparece na presença de Deus, e o povo teve temor. E Deus diz ao povo, ou disse a Moisés, que vá à rocha, ou seja, que vá ali à rocha. Vejam, isso está em Números 20, versículo 7 ao 13, onde nos diz: disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão. Desde o versículo 1. Aí podem ler depois. Tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a rocha que dê as suas águas. Vem, falai a rocha, era para falar. Assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhe disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água. Mas vem as teofanias. Vamos dizer, é como um chamado duplo. Por quê? As teofanias, que é onde nós estamos representados, temos representação lá. Alguém tem que dar a ordem. Se para a ressurreição, a voz do Filho de Deus,
falará. Pecado de incredulidade de Moisés. São João capítulo 5. E os mortos ressuscitarão e essas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Agora vejam aqui o que continua dizendo nosso irmão William. Depois, mais adiante, ele lê essa citação. Eu queria deixá-la aí para que vissem e tivesse a base do que ele vem falando. Diz. E agora, nessa ocasião, aparece a presença de Deus. E o povo teve temor. E Deus disse ao povo, diz a Moisés que vá à rocha. Já essa é outra rocha, mas representa também a Cristo. Mas aqui representa Cristo em sua segunda vinda. Vejam, não foi a mesma rocha, não foi o mesmo véu de carne, mas que é outro véu de carne. Mas vejam, algo muito importante aqui, que já vamos ir vendo mais adiante, o qual, neste tempo final, é onde se abre completamente esse mistério dessa ocasião de Moisés ferir a rocha 2 vezes, o qual ele tinha que falar à rocha. E a rocha daria água. Ferir a rocha na primeira ocasião era para dar água do batismo do Espírito Santo. E falar à rocha na segunda ocasião era para dar a água do corpo eterno e glorificado, o qual mais adiante vamos ver na mesma mensagem que ele fala. Mas vejam que ele feriu 2 vezes. Nessa segunda ocasião, ele golpeou 2 vezes. Agora vejam esse detalhe. Não deixem passar. Vejam. Mas aqui representa Cristo em sua segunda vinda. Representa a segunda vinda de Cristo. E Deus diz, vai e fale a rocha. E por que não diz, vai e fere a rocha, fira a rocha? Porque Cristo, a rocha, somente seria ferido em sua primeira vinda. A vara representa o juízo divino. Aí. E o juízo divino somente cairia sobre Cristo, o Messias, em sua primeira vinda. E por quê? E como seria isso e por quê? Porque Cristo tomaria nossos pecados em sua primeira vinda e o salário do pecado é morte. E porquanto, na primeira vinda de Cristo, a humanidade chegaria ao tempo no qual Deus lhe pediria contas ao ser humano e julgaria o ser humano e derramaria seu juízo divino sobre o ser humano ao tomar Cristo nossos pecados. Todos os pecados dos seres humanos foram encontrados em Cristo. Agora, até aí, vejam. Não tem relação com o pecado em sua segunda vinda, porque já em sua primeira vinda fez essa obra. Mas resta algo e restava algo nesse tempo onde foi ferida a rocha nessa segunda ocasião, a qual não deu água, e esse outro golpe que lhe deu, o qual sim deu água. Agora vejam, continua dizendo, portanto, quando Deus julgou o ser humano pelos seus pecados, o julgou em um homem, onde estavam todos os pecados dos seres humanos, porque Cristo tomou nossos pecados, e o juízo divino não veio sobre a raça humana, mas sobre um só homem, e isso salvou a raça humana. Por isso que Jesus disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho, mas se cair na terra e morrer, muito fruto produz, ou seja, muitos filhos e filhas de Deus, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a promessa é um corpo teofânico da sexta dimensão, o qual recebemos quando recebemos o Espírito Santo, e um corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo de Jesus Cristo, o qual receberemos neste tempo final, no último dia, que é o 7º milênio, quando se completar o número dos escolhidos de Deus na Igreja de Jesus Cristo, e Cristo termine sua obra de intercessão e saia do trono do Pai, se levante do trono do Pai e tome o título de propriedade e reclame tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso. Vem?
chegaria ao seu final. Essa obra que realizou na cruz do Calvário, até o último escolhido, que tenha sido lançado no cloro, no sangue do Senhor Jesus Cristo, no cumprimento da sua primeira vinda. E já, ao esse último entrar, ele já se levanta desse trono de intercessão, toma o título de propriedade, vejam, e o abre no céu, e o traz à terra, e entrega a um homem a vinda desse anjo forte para que profetize outra vez. Uma vez mais, sobre muitos povos, nações e línguas, e faça essa obra de reclamação, sem relação com o pecado. Agora, mais adiante, diz, e agora vejam vocês, nesta ação de Moisés, com ira falar ao povo e deixar que seu temperamento operasse nele de uma forma incorreta e se enchesse de ira, e depois desse temperamento manifestado nele, encontramos que feriu com ira a rocha, assim como tinha falado ao povo. E isso desagradou Deus, porque Moisés aí se glorificou a si mesmo e não glorificou Deus. Portanto, aí Moisés, atuando dessa forma, está representando todos os sistemas denominacionais. E Moisés se glorificou a si mesmo, como fazem os sistemas denominacionais, e como todos os sistemas mundiais fazem, e se glorificam a si mesmo. O reverendo William Branham, vejam que, na visão da carpa, no cumprimento dessas grandes maravilhas e sinais físicos que estarão se realizando, será visto somente a obra que está se realizando ali dentro, o resultado. E assim, esse instrumento dará toda a glória e toda a honra a Deus. Porque não será um sistema denominacional. Porque é a presença de Deus no meio do povo, o qual isso faz que não se denominacionalize. Onde estiver a presença de Deus, não há uma denominação. Quando a presença de Deus não está, o que ocorreu ali ao pé do monte, quando Jesus estava no monte da transfiguração? Vejam, ao não estar a presença de Jesus ali no meio deles, dos seus discípulos ali embaixo, não puderam realizar essa obra que tinha que ser feita por meio da palavra, porque a palavra não estava ali com eles. Continua dizendo o reverendo William Branham, e recorde que a palavra é o verbo. E onde estiver o verbo, a palavra estará encarnado. O reverendo William Branham nos falou de tudo isso, diz na página 24 da mensagem, Israel diante da serpente de metal, ou seja, a serpente de bronze, na página 24, parágrafo 148, e aqui temos o livro aberto. Esse livro, que numa ocasião ele estava buscando as páginas, creio que essa mensagem nós colocamos, e ele dizia que ia marcar corrido, porque cada mensagem que está neste tomo, cada um tem seu próprio número, e para a pessoa buscar a página 24, tem que buscar todas as páginas 24 dos diferentes temas que tem ali. E, pelo que eu vejo, depois disso, ele não fez assim, que se ele não marcou aqui, eu também não vou marcar. E está tal qual, porque ele disse que depois ia marcar do 1 ao número que já corresponderia até o final, para que assim fosse mais fácil para ele fazer talvez a legenda ou o índice, mas o deixou igualzinho. Ou seja, não enumerou, como diz nessa mensagem que iria enumerar. Assim que é melhor buscamos a página 24 de todos e onde estiver, pois aí lemos. Mesmo que aqui, pois temos a vantagem de que ele já tinha encontrado, e em seguida buscamos a mensagem de Israel diante da serpente de metal ou de bronze, e na página 24 ele nos lê ali, e vamos ir lendo que ele escreveu também do lado,
Diz, da mensagem estou lendo do irmão William, que ele está lendo esse livro. Veja que guerreiro foi Moisés. Em suas últimas horas ele chegou ali com esse temperamento horrível. E finalmente se glorificou a si mesmo no lugar de Deus. E Deus não permitiu certamente que ele, certamente isso foi tudo mostrado previamente. Justamente assim como hoje a organização, aí diz irmão William, aí diz Metodista, Batista e Pentecostes e todo o resto deles. E eles estão glorificando a si mesmo. E ele escreve ali, Moisés e seu temperamento golpeou a rocha, e hoje o fazem as denominações. E ele passa à página 25, no parágrafo 154, porque aí mesmo corrido, mas não cita essa página. Mas já é a próxima, para que aí anotem. É a próxima página. Lê esse parágrafo da 24 e passa a 25 e diz o irmão William, lendo desse livro. E agora, vejam, a vida de Moisés correu num ciclo de 40 anos. Ele foi chamado aos 40 anos e rejeitado pelos seus irmãos. Foi ao deserto e apacentou ovelhas por 40 anos. Quando ele tinha 80 anos, ele obedecia a Deus. O enviou para baixo para liberar Israel e tirá-los do Egito. E quando ele chegou perto da terra prometida, ele tinha 120 anos. Diz o irmão William, ou seja, 40 anos mais. 120 anos de idade. Isso são 3 ciclos de 40 anos. Ele tinha a força de um homem jovem e sua vista nunca lhe falhou. Isso é certo. Aos 120 anos. Diz o irmão William. Ou seja, nunca teve que usar lentes ou óculos, ele tinha a vista bem clarinha, nunca se escureceu. Se escurecer a vista é quando já as pessoas estão perdendo sua visão, pois vão vendo mais escuro e não veem bem. E então começam a esticar o braço para ler. Por quê? Porque já com a parte de visão para ler, já não veem bem, então colocam as coisas estiradas, estendidas, afastadas para com a parte da visão que é de ler de longe e ler. Então Moisés não teve problema, nem quanto a sua força, seu vigor, nem quanto a sua vista, mas ele cometeu o erro de se encher de ira e deixar que seu temperamento dominasse nessa ocasião. E isso o impediu entrar com o povo na terra prometida. Diz, e aí continua lendo, mas quando ele se glorificou a si mesmo, ali no lugar de Deus, e diz o irmão William, ao invés de glorificar Deus, diante dessa rocha, quando Deus tinha dito, vai, fale a rocha, não golpeie, fale. A rocha tinha sido golpeada uma vez somente. Diz o irmão William, a primeira rocha, a segunda, pois não tinha que ser golpeada, porque essa segunda rocha representa a segunda vinda de Cristo. E agora vejam como ali Moisés rompeu tipo e figura para a segunda vinda de Cristo. Vamos continuar lendo aqui, diz, continua lendo ali. Aqui ele escreve aí do lado, nessa partezinha que já lemos, Moisés e seu temperamento. E o que ele escreve ali, no meio, por levar nossos pecados, o juízo divino cairia sobre Cristo em sua primeira vinda. Continua dizendo nosso irmão William, lendo ali, Moisés pegou todo o seu temperamento e correu para ali e golpeou a rocha. E isso não trouxe água. Vem? A primeira vez não trouxe água. Ele golpeou de novo. E diz o irmão William, ou seja, com o primeiro golpe, não saiu a água. E voltou e a golpeou, diz o irmão William. Ou seja, com o primeiro golpe não saiu água. E voltou e golpeou. E continua lendo do irmão William. E trouxe água e disse, ouça agora, rebelde, vos faremos sair água dessa rocha?
Como isso trouxe as águas, porque Deus teve que escutar esse profeta, porque ele estava obrigado a ele, com esse poder. Agora vejam que foi golpeada a segunda vinda do Senhor, o qual representa essa rocha. Vejam, foi golpeada na primeira ocasião e não trouxe água. E vejam, o irmão Branham, houve muitos que falaram contra ele e seu ministério. E vejam que ele morreu. Terminou seus dias nesse corpo terreno. Vemos que no cumprimento da vinda desse anjo mensageiro, o qual é o Espírito Santo, que é Gabriel. Gabriel é igual ao Espírito Santo, diz o irmão Branham. E o irmão William nos escreveu em 2 ocasiões ou 3. Isso em várias ocasiões. O vemos nos escritos. Vejam que foi também terminado o seu trabalho, ou seja, nesse corpo, e morreu. E não trouxe a água do corpo eterno e glorificado. Não deu. Essa promessa não trouxe, não produziu essa promessa no cumprimento dessa manifestação. E a segunda vez que ele golpeia, aí sim dá água. Aí sim produz água, que é essa segunda porção do corpo eterno e glorificado, o qual mais adiante vamos ir vendo. Agora vejam que ele disse, através do apóstolo Paulo, porque o Senhor mesmo, com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, vejam a ordem da sua vinda, o qual vemos na página 42 do livro de citações, e vemos que o sétimo selo nos diz no livro dos selos que é de uma maneira tripla. E que nessa manifestação final que estará dando ao povo, a esses que ele redimiu com seu sangue precioso, os que receberam o batismo do Espírito Santo, a esses, com essa manifestação representada nessa segunda pedra, obteriam eles ao final desse ministério esse corpo eterno e glorificado, que é essas águas que da pedra da rocha em sua segunda vinda daria. O qual, vejam em Mateus, São Mateus capítulo 21, versículo 43, diz: portanto vos digo que o reino do céu será tirado de vós e será dado ao povo que produzirá os frutos dele. E quem cair sobre essa rocha será quebrantado, e sobre quem ela cair o esmiuçará. Agora vejam que isso também tem cumprimento em sua segunda vinda, porque a pedra não cortada por mãos em sua primeira vinda, mas é a pedra não cortada por mãos em sua segunda vinda que ferirá a imagem nos pés de ferro e barro de oleiro, e também esmiuçará todo aquele que ferir essa rocha. Agora essa rocha, vejam, quem cair sobre ela será quebrantado. Vejam, se cumpre
na primeira vinda do Senhor, recebendo o Senhor em sua primeira vinda e também obtendo assim a água do batismo do Espírito Santo e caindo sobre a segunda vinda do Senhor dessa rocha em sua segunda vinda, lhe dará o corpo eterno e glorificado. Quem cairá sobre a rocha, sobre essa rocha, será quebrantado. Aí se cumpre a primeira e segunda vinda e se cumpre essas duas promessas. Ressurreição espiritual diz, viemos com duas porções. Ressurreição espiritual diz aí, no livro de citações, quando golpearmos o Jordão, vejam, viemos com duas porções. Aí está o corpo teofânico da sexta dimensão que obtivemos ao receber a Cristo em sua primeira vinda e em sua segunda vinda. A segunda porção é recebendo o corpo eterno e glorificado, porque caímos sobre a rocha, e daria essa água, esse corpo eterno e glorificado. Mas sobre quem ela cair, já aí é a outra parte, porque uma coisa é você cair sobre a rocha e outra coisa é que a pedra caia sobre a pessoa. Agora, continua dizendo aqui nosso irmão William, vejam, trouxe as águas, porque esse era o programa, porque esse era o profeta mensageiro de Deus para essa dispensação. E Deus estava obrigado, comprometido com esse profeta. Mas as consequências por fazê-lo na forma incorreta, Moisés as pagaria. E isso rompeu todo o programa da Bíblia de Deus, porque a rocha não seria ferida pela segunda vez. A rocha não seria ferida em sua segunda vinda. Porque vamos ler, já que com o que vimos aqui, o que lemos, vamos ver como aconteceu tudo. Ele escreve ali do lado, Moisés e seu temperamento rompeu o programa de Deus. Nessa porção ali. Agora lê essa escritura que nós lemos. E continua dizendo depois que nosso irmão William lê, e agora, por fazer nessa forma, Deus disse, o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não crestes em mim, ou seja, contou como incredulidade, e assim contará a todos que serão culpados de golpear a rocha em sua segunda vinda. Todos os que se levantarão contra a segunda vinda de Cristo serão tidos como incrédulos diante de Deus, incrédulos à segunda vinda de Cristo. Portanto, não entrarão na terra prometida do novo corpo, nem irão à ceia das bodas do Cordeiro, nem estarão de regresso à terra depois da grande tribulação. E depois da ceia das bodas do Cordeiro também não estarão de regresso à terra para o glorioso reino milenial, mas que passarão pela grande tribulação e morrerão na grande tribulação as virgens sensatas, e se levantarão depois do reino milenial para serem julgadas, porquanto não creste em mim, para glorificar-me diante dos filhos de Israel. E continua lendo dessa escritura. Se requer que seja glorificado Deus diante dos filhos de Israel em sua segunda vinda. Porque os filhos de Israel verão a segunda vinda de Cristo. E todas aquelas pessoas que estiverem ferindo a segunda vinda de Cristo, falando contra a segunda vinda de Cristo, serão culpadas de crucificar Cristo em sua segunda vinda, mesmo que não façam na forma em que fizeram na sua primeira vinda, mas somente com falar contra da segunda vinda de Cristo e seu cumprimento estarão crucificando Cristo pela segunda vez, porque Ele é o Verbo, a palavra. Agora vejam, se estarão crucificando Cristo em sua segunda vinda, no cumprimento da sua segunda vinda, nessa outra rocha, nesse outro véu de carne, vejam, para usar o sentido comum, se a pessoa vê que se levanta alguém dentre os mortos, como vão falar contra
se estão vendo, se estão olhando, e está trazendo uma pregação, qualquer um poderá dizer, mas este deve ser. Não vou falar contra desse. Agora, por que não falaram contra de Jesus quando ressuscitou? Porque ele somente apareceu aos seus discípulos. E esteve aparecendo em várias ocasiões. Agora, se está profetizado que ao ferir Moisés a rocha pela segunda vez, estariam falando contra, crucificando a Cristo em sua segunda vinda, é porque estará esse ministério na terra no cumprimento da sua vinda, trazendo a fé de rapto ao povo, e haverá ministros e pessoas que se levantariam contra dessa manifestação. Consequentemente, isso será contado a eles como crucificação. E, portanto, aqui o que diz continua dizendo, e estarão crucificando a palavra, o verbo. E, como disse que o irmão Branham falou, em várias mensagens, disse que onde quer que estiver a palavra está velada. E estaria velada. Velada em quê? Velada em um ser humano. Em um instrumento. Portanto, ao não ter relação com o pecado, no cumprimento da sua segunda vinda, estarão crucificando desde os púlpitos, estarão falando contra, blasfemando, isso é, crucificação. Todo aquele que estiver contra o cumprimento da visão da carpa, falando contra o instrumento que Deus está usando e falando contra o que Deus está fazendo no meio da igreja do Senhor, a qual é essa obra de trazer, por meio da pregação, essa fé de rapto, todos que estiverem contra essa obra não obterão o corpo eterno e glorificado. E todos passarão pela grande tribulação, todas essas pessoas, e os veremos depois do milênio, para que saibam que essas pessoas, que é o que vão se ater por estarem contra o cumprimento do que Deus prometeu, do que precursou o reverendo William Branham, do que falou nosso irmão William Souto Santiago. Tudo está se cumprindo. E há um grupo que está recebendo esse cumprimento, e está crendo nessa promessa sendo cumprida, sendo vivificada essa promessa. E assim estão se preparando para obter sua transformação. E eles, sim, serão transformados, sim, serão raptados. Mas todo aquele que deu as costas e não está crendo no cumprimento da sua segunda vinda, saibam que você não entrará na ceia das bodas do Cordeiro, como ele disse ali, nem virão ao reino milenial, mas que será depois do milênio. E isso é falado assim claro para que saibam para onde você vai, para onde esse ministro que está contra a obra que Deus está fazendo te está encaminhando. Isso é para que fique claro para onde você vai. E os que estão escutando o que foi prometido por Deus, por meio do precursor da segunda vinda do Senhor e por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, os que estão escutando e crendo nessa palavra que eles falaram de que numa grande carpa catedral estaria sendo dada a fé de rapto para todos eles. O que os espera é a ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. E estarão crucificando a palavra, o verbo, e, consequentemente, não poderão entrar na terra prometida do corpo novo, nem a terra prometida do reino milenial. E, consequentemente, também não poderão ir à ceia das bodas do Cordeiro, porquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Portanto, não metereis essa congregação na terra que lhes dei.
termina de ler a escritura do nosso irmão William. Continua dizendo, ou seja, que Moisés não entraria na terra prometida, levando o povo hebreu à terra prometida do outro lado do Jordão. Ficaria sem cruzar o Jordão. Mas depois, Deus ordenou Josué como instrumento, o mensageiro, que levaria o povo à terra prometida. Agora, por que não pode ser golpeada a rocha a segunda vinda de Cristo pela segunda vez? No capítulo 9 de Hebreus, versículo 28 diz, e aí nos cita a escritura que lemos ao princípio. Assim também Cristo foi oferecido uma sola vez. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado, para salvar os que o esperam. A segunda vinda de Cristo não é para tomar os pecados dos seres humanos, porque isso Ele já fez em sua primeira vinda. Portanto, os pecados dos seres humanos foram tomados por Cristo em sua segunda vinda, em sua primeira vinda, em sua primeira vinda. E quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, e é batizado em seu nome e recebe o Espírito Santo, os pecados da pessoa desaparecem. Por quê? Porque se materializa na pessoa que Cristo realizou na cruz do Calvário. Portanto, a pessoa fica livre, fica libertada como Deus libertou por meio do profeta Moisés, o povo hebreu lá no Egito. E agora, a segunda vinda de Cristo não é para tomar os pecados do ser humano, porque isso Ele já fez em sua primeira vinda. Aqui diz, aparecerá por segunda vez, sem relação com o pecado, para salvar os que o esperam, e para assim ressuscitar os mortos em Cristo e nos transformar nós, os que vivemos, e assim Ele nos salvará. Ele nos salvará, nos livrará da grande tribulação e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vimos que a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificado pela segunda vez. Porque isso foi para a primeira vinda de Cristo, para realizar sua obra de redenção na cruz do Calvário. E agora, Ele não vem para realizar essa obra, ou seja, a obra na cruz do Calvário, porque Ele já fez em sua primeira vinda. Assim que qualquer pessoa que fizer algo contra a segunda vinda de Cristo e seu cumprimento será culpado da segunda crucificação a Cristo. E não é correto que Cristo seja crucificado em sua segunda vinda. Agora vejam, quando esteve nosso irmão William aqui, talvez houve alguns que antes tinham falado contra que já eles também terão sua parte e Deus lhes dará a recompensa a eles, mas vejam que dentro da igreja, porque recordem que ainda, enquanto ele estava aqui na terra, se estava na dispensação da graça, e aí entrava todo tipo de peixes. Vejam que já, nesses últimos anos, todo mundo, já até os de fora, viam algo nele, algo especial, e ninguém se atrevia a falar contra ele. O melhor, estavam falando a favor. Muitos, até políticos e tudo, vejam, e essa parte final, a qual aqui vemos, que por golpear essa última vez a água, não se realizou ali. E como e quando estará se cumprindo isto que ele está dizendo, que estarão crucificando novamente Cristo em sua segunda vinda? Pois, nessa parte, na qual ao Moisés romper o programa divino, romper o programa da Bíblia de Deus, então vem a estar sendo cumprido no meio do povo essa manifestação de Deus no cumprimento da sua vinda,
não estariam de acordo muitos líderes e a qual não estariam de acordo muitos líderes e ministros e líderes religiosos, mesmo que uma grande parte do mundo denominacional dessas virgens fátuas, as quais estiveram enganadas ou que não tiveram oportunidade de receber a mensagem, elas sim receberão. Mas, falando somente deste grupo, dessas pessoas representadas em Judas Iscariote, vejam, é um grupo pequeno, porque de 12 1, vejam, 1 versus 11 versus 12, uma pessoa, é um grupo pequeno. Agora vejam, um grupo pequeno se levantaria contra neste tempo final, incluindo os de dentro da mensagem, o qual esses anjos ceifeiros foram prometidos por Deus, que estariam no meio da igreja, de Mateus 13, onde nos fala que esses anjos estariam fazendo essa segregação, o qual esteve ocorrendo porque esses ministérios estão no meio da igreja e estão realizando essa obra. E podemos ver que dentro da igreja, dentro da mensagem, estiveram crucificando o Senhor. Estiveram falando contra, consequentemente, isso contará e é contado como uma segunda crucificação no espiritual. E vejam que esse povo, esse pequeno grupo, não receberá sua transformação. Eles serão lançados na grande tribulação. Há um lugar onde o irmão William faz um desenho. Vejam em São Mateus capítulo 22, versículo 8 diz: Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Então disse aos seus servos, o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E ele disse, bradou, amigo, e aí ele desenhou umas flechas para a pedra angular. Vão ver esse diagrama, esse desenho aí, e vão entender essa escritura, porque nada mais o desenho diz tudo. Entrou o rei, agora onde? Entrou o rei na pedra angular, porque ele vem como o rei dos reis e senhor dos senhores. E é na era da pedra angular onde ele aparece. Nessa nova era, nessa nova dispensação. E aí quando entra, espera, aqui há muitos. Aqui há uns que estão coladinhos. Não são todos os que estão. E há um ditado assim, ou seja, não estão, nem são todos os que estão, nem estão todos os que são. Ou seja, algo assim é um ditado. Agora vejam que ele aí entra. Onde é que ele vem nessa manifestação? Vem fazer essa mudança de dispensação. E aí, em cima, na era da pedra angular, quando diz que o rei entra, vejam esse ângulo aí. E entrou o rei para ver os convidados e viu um homem que não estava vestido de bodas, trajado de bodas. E disse, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. E aí faz uma flecha para a parte de baixo da sétima era, porque ele desenha a pedra angular e as eras, e a flecha é para baixo, ou seja, é lançado ali a essa era de Laodiceia, onde é o trono de Satanás, onde é
é representado a grande tribulação, vejam, é lançado às trevas de fora. Diz, atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas de fora, onde haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejam, aí é onde entra essa escritura de São Mateus capítulo 13, onde ele fala ali que recolhe todo tipo de peixes, e uma vez cheia, o tiram para a margem, diz, isso está em São Mateus, capítulo 13, 47 dice, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. Estando ela cheia, puxam-na para a praia, e assentando-se escolhem os bons para os cestos, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Vejam. Recolhem todo tipo de peixes. Mas vejam que ao final, quando entra o rei em sua vinda, como rei dos reis e senhor dos senhores, aí, então, faz essa separação, essa segregação, que é o que esteve ocorrendo nestes últimos anos. Mais marcado 2022 e este ano 2023, para ser mais específico. Ou seja, que a obra que Deus disse que estaria fazendo, Ele está cumprindo tal como Ele prometeu. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Assim que qualquer pessoa que fizer algo contra a segunda vinda de Cristo e seu cumprimento será culpado de uma segunda crucificação. E não é correto que Cristo seja crucificado em sua segunda vinda. Por quê? Porque Ele não vem para tomar os pecados dos seres humanos. Portanto, não haverá motivo para uma segunda crucificação. O motivo para a primeira crucificação foi que Ele tomou os pecados do ser humano e o juízo divino teve que vir sobre Ele. Agora, ele não podia continuar falando do cumprimento da sua vinda, a qual estaria realizando neste tempo depois que a dispensação da graça termina, porque estaria abrindo o mistério do sétimo selo. E o sétimo selo seria aberto quando ele saísse do trono de intercessão. Vejam, e tomaria o título de propriedade, e isso vemos que ocorre em Apocalipse capítulo 10, mas vejam que no Apocalipse capítulo 8, vemos que quando abre o sétimo selo, há esse silêncio no céu. E tudo isso ele não podia falar da obra que estaria realizando essa rocha em sua segunda vinda e as consequências nas quais tivesse a pessoa que caísse sobre a pedra e as consequências que seriam quem a pedra caísse sobre a pessoa. Ou seja, que viria a cumprimento e inúmeros efeitos na pessoa, no indivíduo, o como se apresenta a pessoa à rocha. E todo aquele que se apresenta a ela e fala, ela estaria dando essa água, a qual ali foi mostrado nesse segundo golpe. Mas vejam, deu água, mas essa água é para os que receberam o batismo do Espírito Santo e estão sendo preparados para obter o corpo eterno e glorificado. Mas para os demais, isso será contado como uma segunda crucificação. Porque, vejam, foi ferida e aí isso nos lança a
Apocalipse capítulo 11. O qual, na mensagem, os segredos do sétimo selo, que serão revelados, pregados em 7 de junho de 1998, aqui em Caí, Porto Rico, nos diz, em uma parte aqui diz, Moisés, ao tomar a vara, que é a palavra de Deus, representa a palavra de Deus. E ferir a rocha causou aborrecimento a Deus, porque a segunda vinda de Cristo não é para ser crucificada, sua vinda na cruz do Calvário, mas que sua vinda é para trazer a bênção à sua igreja no último dia. E Moisés, ferindo a rocha, colocou nesse simbolismo um tipo e figura de uma crucificação para a segunda vinda de Cristo. E porquanto não pode ser uma crucificação literal porque já foi realizada, então há duas coisas que têm que acontecer por causa do que Moisés fez lá. Duas coisas, vejam, duas coisas. Uma, a crucificação espiritual da segunda vinda de Cristo pelos gentios. Assim como os hebreus pediram a crucificação de Cristo e o Império Romano efetuou, agora os gentios produzirão essa crucificação espiritual, a segunda vinda de Cristo. E tudo que falarem contra a segunda vinda de Cristo contará como essa segunda crucificação. E a outra coisa é que Apocalipse capítulo 11 passará por uma etapa assinalada aí na Escritura, da qual agora não vamos falar muito, porque é preciso deixar que essa etapa se cumpra. Agora podem entender essa parte dessas duas vezes, onde a primeira ocasião não deu água, não dará água àqueles que golpearem a rocha, mas que será contada como uma crucificação espiritual. Agora vejam, estou falando dessa segunda ocasião, na qual Deus disse, fale a rocha. Mas nessa segunda ocasião que disse, fale a rocha, Moisés a golpeou duas vezes. A primeira ocasião, diz o irmão Branham, não deu água. E aí ele diz que nessa primeira ocasião, então há duas coisas que têm que acontecer por causa do que Moisés fez lá. Duas coisas que têm que acontecer. Número um, diz a crucificação espiritual. Aí vão todos aqueles que falaram contra a segunda vinda do Senhor neste tempo final. E Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que blasfemou, que zombou e que continua falando contra o cumprimento da sua vinda, será contado como uma crucificação, como a segunda crucificação espiritual. Mas vejam que essa segunda ocasião diz, porque ele diz que há duas coisas que têm que acontecer, porque ele golpeou duas vezes. A segunda diz, e a outra é que Apocalipse capítulo 11 passará por uma etapa assinalada aí na Escritura. E isso não se cumpriu ainda. Ou seja que, porque Moisés, por causa de que Moisés, ao invés de falar a rocha, a feriu, aí, nessa segunda ocasião, a feriu duas vezes, é contado como uma crucificação espiritual. E a outra, aí nos lança a Apocalipse capítulo 11, onde vemos que serão mortos estes ministérios, mas vejam que isso produzirá que Deus cumpra a promessa da ressurreição e nossa transformação. Trará a água desse novo corpo eterno e glorificado, do qual ele não falou abertamente. Porque se ele falasse, e o irmão Branham também, o diabo poderia imitar a segunda vinda do Senhor. Porque estaria o diabo usando um instrumento para levantá-lo, o qual já vemos que fizeram um montão de imitações, tentando imitar o que Deus está cumprindo na grande carpa catedral. Ministros em diferentes lugares fazendo o mesmo. E isso é nada mais e nada menos que imitação, para que saibam o que eles estão fazendo.
E é assim. E se levantaram porque viram algo, e o diabo os ungiu com unção que não é de Deus, e os levantou, e desviaram o povo, os que deixaram ser desviados, que não são dos escolhidos, porque diz que enganará, se fosse possível, aos escolhidos. Mas vejam, se levantaram em diferentes lugares tentando imitar, e os escolhidos não serão enganados. Muitos sairiam desses lugares. Porque o escolhido de Deus estaria olhando e recebendo a palavra profética sendo cumprida no meio da raça humana, no cumprimento do que já Deus prometeu. Agora, continua dizendo aqui, nosso irmão William, onde paramos, continua dizendo, mas agora em sua segunda vinda, o juízo divino não tem que vir sobre o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o juízo divino virá sobre todos aqueles que serão encontrados culpáveis da segunda crucificação de Cristo e sobre todos aqueles que não receberam Cristo como seu Salvador. Ou seja, quando diz sobre todos aqueles que serão encontrados culpáveis da segunda crucificação de Cristo e sobre todos aqueles que não receberam a Cristo como seu Salvador. Ou seja, aí vemos dois grupos. Uns que não receberam a Cristo como seu Salvador, esses são os incrédulos, os que já não têm esperança, mas estão aqueles que sim creram na primeira vinda do Senhor, mas não em sua segunda vinda. Vejam que ali creram, ali quando estavam no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, diziam a Jesus, nós temos Moisés por profeta. Ou seja, vejam, ali eram crentes na lei em Moisés, mas não creram em Jesus. E assim mesmo, há pessoas, ministros e pessoas que creram no que Deus cumpriu, mas não no que Deus está realizando. E a essas pessoas também, Deus tomará isso como uma segunda crucificação. Até a esses que receberam o Senhor, que receberam Cristo. Por isso ele dizia, nem todos os nascidos de novo vão fazer o rapto. Agora vejam que esses que estão escritos no livro da vida, se fazem isso, muitos podem ser apagados e serão apagados do livro da vida. Automaticamente, a pessoa que não estiver recebendo o cumprimento das promessas de Deus neste tempo final, já automaticamente a pessoa os identifica como os que estão inscritos no livro da vida. E ele dizia numa ocasião que muitos deles serão apagados pelas coisas que estarão falando contra, e ele dizia que seria melhor nem conhecê-los, porque veja o que os espera. É algo tão terrível e tão terrível que a pessoa não desejaria nada disso, nem ao pior inimigo da pessoa, porque é algo bem terrível o que espera a todo aquele que blasfemou e falou contra a segunda vinda do Senhor, a todo aquele que feriu a rocha em sua segunda vinda. Portanto, também serão encontrados culpáveis da primeira crucificação de Cristo. Vejam, até isso lhes é contado. Diz, porque pelos pecados do ser humano foi que Cristo foi crucificado. E toda pessoa foi encontrada culpável pela primeira crucificação de Cristo.
Mas, quando o recebemos como nosso Salvador, nossa culpa é tirada e nossos pecados desaparecidos de nós. Agora, a segunda crucificação, uma segunda crucificação a Cristo, já não em forma literal, mas ao se levantar contra Cristo em sua segunda vinda e falar mal contra sua segunda vinda e a obra que estará fazendo será contada a essa ação como uma segunda crucificação. E porquanto não há motivo, porque Ele, em sua segunda vinda, não vem para tomar os pecados do ser humano. Se viesse para tomar os pecados do ser humano, havia motivo para uma segunda crucificação. Mas porquanto não vem para esse propósito, vem sem nenhuma relação com o pecado. Ou seja, que não vem para tomar nossos pecados, porque isso já o fez em sua primeira vinda. Não vem para tomar nossos pecados, vem sem nenhuma relação com o pecado. Não vem como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, porque isso ele já o fez em sua primeira vinda. Ele vem para salvar os que o esperam. Aos que temem meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. Vem para trazer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. Isso é a salvação que Ele traz em sua segunda vinda. E agora, tem que se realizar sua obra de reclamação para poder obter nossa transformação, os que vivemos, e os mortos em Cristo, sua ressurreição. Ou seja, tem que se realizar essa obra. Deus cumprir essa obra de reclamação. E agora vejam vocês o porquê. Ele, em sua segunda vinda, vem sem nenhuma relação com o pecado, porque não vem como Cordeiro de Deus, nem vem como bode expiatório, porque como Cordeiro de Deus, ele vem relacionado com o pecado para tirar o pecado do mundo. Mas ele vem em sua segunda vinda como leão da tribo de Judá. E em nenhum lugar na Bíblia se sacrificou um leão pelo pecado do povo hebreu. Vejam vocês, o leão não está relacionado com o pecado para levar os pecados do povo. Somente o cordeiro e o bode estão relacionados com o pecado. No Antigo Testamento, lá no tabernáculo e depois no templo que o rei Salomão construiu. Na ordem do Antigo Testamento, para a redenção, para redimir as pessoas, estava em relação com o pecado, o cordeiro, o bode. Assim, vocês podem ver esses animaizinhos de sacrifícios. E já toda essa ordem foi cumprida pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá, para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. E não pode ter nenhuma relação com o pecado, com realizar um sacrifício neste tempo final pelo pecado dos seres humanos, porque ele já o fez 2000 anos atrás. Aproximadamente, ou seja, uns 1967 anos ele realizou essa obra na cruz do Calvário. Agora, podemos ver o porquê. Não tem nenhuma relação com o pecado a segunda vinda de Cristo. E o porquê toda pessoa que ferir a rocha pela segunda vez terá por consequência o juízo divino sobre si mesmo. Será contado como incredulidade ao que Deus prometeu e o cumprimento do que Deus prometeu. Portanto, o pecado será sobre a pessoa. E assim como Moisés não foi perdoado e não foi permitido passar a terra prometida, também não será perdoado aos que se levantarão contra a segunda vinda de Cristo. Não será perdoado a todo aquele que se levantou e se levantará contra a sua segunda vinda. Agora, a segunda vinda de Cristo terá suas diferentes etapas, do qual falaremos em outra ocasião. Vejam, ele não tocou essa parte disso que estivemos lendo, dessa mensagem, o segredo do sétimo selo, porque essa parte, se ele abrisse, deixava se ver e conhecer esse mistério de Apocalipse 11 e tudo o que estaria Deus cumprindo aí.
o qual foi representado em Moisés quando feriu a rocha, essa segunda ocasião por 2 vezes. Porque vejam, uma, a crucificação espiritual, e a outra ele diz Apocalipse 11. Ou seja, que aí é onde podemos ver nessa segunda ocasião, uma intervenção ali de um propiciatório. O qual, com essa intervenção ali de Apocalipse 11, que vemos que morrem, vejam, traz essa água. Agora vejam o que já falamos há alguns minutos. Continua dizendo, agora, a segunda vinda de Cristo terá suas diferentes etapas, do qual falaremos em outra ocasião. E isso será no tempo final. Se levantar contra a segunda vinda de Cristo e falar contra a segunda vinda de Cristo, será blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando este Espírito Santo que temos chegue ao quê? Diz aí? Chegue a se encarnar. O que está em nosso meio agora mesmo, diz na página do livro dos selos, em espanhol, nos diz na página 134. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam o que ele diz aí, falar contra a segunda vinda de Cristo será blasfêmia contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está no meio da sua igreja, encarnado. Diz, e isso vamos deixar quietinho aí, e em outra ocasião explicaremos desde que etapa ou em que fase da segunda vinda de Cristo isso já contará como blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o deixaremos quietinho tudo isso, para que em outra ocasião Deus nos permita compreender esse mistério aí. Agora vejam como ele não pôde falar isso abertamente, não pôde revelar esse mistério, porque estaria sendo aberto então o 7º selo. E nessa etapa ou fase do cumprimento da sua segunda vinda, chegaria um momento em que já seria contado como blasfêmia contra o Espírito Santo. Diz nosso irmão William, enquanto isso, sejamos cuidadosos, porque a rocha, que é Cristo em sua segunda vinda, nos dará a água do novo corpo. E assim como em sua primeira vinda, nos deu a água do corpo teofânico da sexta dimensão, em sua segunda vinda, nos dará a água do corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Vejam, em sua primeira vinda nos deu a água do corpo teofânico da sexta dimensão, e em sua segunda vinda vai nos dar o corpo físico eterno e imortal. Vejam que nessa segunda ocasião, que Deus disse que falasse a rocha, e ele afere pela primeira vez, não deu água, afere pela segunda vez e então deu água. Vejam, essa segunda ocasião, aí já está falando de Apocalipse 11, o qual, no cumprimento dessa escritura, estaria dando a água desse corpo eterno, físico, imortal, incorruptível e glorificado. E continua dizendo, Cristo, em sua primeira vinda, nos deu a água do batismo do Espírito Santo, e em sua segunda vinda, nos dará a água do corpo novo e eterno, que ele prometeu. Essa é a dupla porção, uma dupla porção que ele prometeu para nós, e isso é a plenitude de Deus, ao ter o corpo teofânico e o corpo físico, eterno e glorificado. Já então teremos a dupla porção, a primeira porção, o corpo teofânico, e a segunda porção, o corpo físico, eterno e glorificado, o qual citamos, agora há pouco nós vamos ler,
onde diz no livro de citações, na página 69, parágrafo 597 diz: E como Elias foi para baixo ao Jordão um dia e o golpeou com Eliseu, e se afastou para trás de volta, e ele cruzou ao outro lado, ele veio para trás com uma porção dupla. E quando nós golpearmos o Jordão com Cristo, nós temos uma porção. Mas quando nós regressarmos, nós viemos com duas porções. Nós temos vida eterna, ressurreição do pecado, agora em retidão com o Espírito Santo. Então, no regresso com Cristo, nós viemos para trás de volta com as duas, ressurreição física, e nós já temos ressurreição espiritual, ou seja, já temos o corpo teofânico da sexta dimensão. Nós então temos uma dupla porção, e essa dupla porção é o corpo eterno e glorificado. Agora, vimos assim, nessa conversa, sob este tema, a rocha em sua segunda vinda, nestes extratos que lemos, um quadro bastante claro do que é a primeira rocha sendo ferida e a segunda rocha sendo ferida duas vezes. Duas vezes foi golpeada a rocha, a qual na primeira não deu água e na segunda sim deu água. Meu desejo é que todos compreendam bem isso que Moisés fez ali, para que assim tenha um quadro mais claro do que está ocorrendo e o que ocorrerá, o qual meu desejo é que estejam todos preparados, todos escolhidos de Deus, e estou falando nessa ocasião à igreja noiva, mesmo que sei que estão escutando diferentes grupos também, mas a igreja noiva, a qual tem essa percepção profética e estão recebendo todo o ensinamento para a sua preparação, meu desejo é que todos estejam preparados e que com esse olho profético continuem vendo e recebendo as promessas e o cumprimento delas, à medida que Deus vai realizando o seu programa, o qual ele tinha dito a João: João, deixe isso passar, não escreva. Tropeçarão com isso. E vejam agora, estamos no tempo de dar a conhecer, de revelar, porque ele disse: eu revelarei naquele dia quando tiverem necessidade de sabê-lo. Mas ele já disse ali que iriam tropeçar. Ele disse ali que havia pessoas que tropeçariam com o seu cumprimento. Portanto, não é de estranhar que haja pessoas que tropecem, mas os escolhidos de Deus, a igreja noiva, as virgens prudentes, meu desejo é que permaneçam olhando a arca, olhando a rocha, e assim, como diz ali, na escritura que lemos, na que diz de Mateus 21, quem cair sobre essa pedra será quebrantado. E que Deus os ajude sempre a falar à rocha, a falar a Deus neste tempo final, para que ela, em breve, dê esse corpo eterno e glorificado. Tudo isso está sendo aberto neste tempo final, o qual está dando a cada escolhido essa fé de rapto, o qual não havia em tempos passados, nem é trazida por nenhum ministro que não seja ordenado por Deus e que tenha esses ministérios.
Somente é pelo instrumento que Deus tem neste tempo final, o qual é o Espírito Santo, no meio da sua igreja, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, no meio da sua igreja, trazendo esse ensinamento sob carpa, o cumprimento do que foi prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham, e o que foi falado pelo nosso amado irmão William Soto Santiago, que ele, em repetidas mensagens, nos alertava e nos dizia que estejam atentos, que estejam preparados para receber o cumprimento dessas promessas em uma grande carpa catedral, que aí é onde se estaria revelando o mistério do sétimo selo. Estaria sendo dado a conhecer a fé de Rapto por meio dos 7 trovões. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder gravar essas palavras para todos os irmãos e amigos que estarão depois escutando essas palavras sobre o tema A Rocha em sua segunda vinda. Hoje, terça-feira, 17 de outubro deste ano 2023. Que Deus os abençoe grandemente a todos e continue passando uma tarde e uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus.